A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Chegou a hora do programa Conversas Artísticas. Eu sou Paulo Bonfá. E eu sou Mayara Bastianello, começando agora mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré, sempre com o apoio da sua coordenação de cultura. Montamos um palco gratuitamente aqui, aberto à comunidade, para registrar esses momentos tão importantes para todos. Lembrando, Conversas Artísticas é uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais, recebendo sempre convidados maravilhosos a cada edição. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco da economia criativa, as indústrias culturais no seu aspecto ampliado. Temos aqui uma convidada, Yuri Araújo, tudo bem? Olá, tudo bem? Queria agradecer o convite, falar que são dois assuntos que particularmente são muito valiosos para mim, porque eu já refleti muito e já tive as minhas crises sobre educação profissional e também sobre artes, porque eu acho que dependendo do contexto que a gente vem, escolher uma carreira na área de artes pode ser algo distante ou até causador de sofrimento. E quando a gente fala sobre as atividades, né, hoje em dia você tem uma noção realmente mais ampliada, né? A moda, a gastronomia, a indústria dos videogames, enfim, segmentos diferentes que se juntaram a várias linguagens artísticas também nesse conceito de que a interação e a economia criativa, ela não anda sozinha, né? As referências, elas se intercalam, as pessoas circulam, os movimentos eles acabam inspirando uns aos outros e as oportunidades de trabalho também, carreiras que não são necessariamente a do artista ou a da artista, mas que estão caminhando junto para que aconteçam os trabalhos artísticos. Então, conta um pouco pra gente da tua atividade, para que as pessoas possam associar o nome ao trabalho. Atualmente eu sou consultora de imagem, estilo e cores. O que é isso? Assim, eu auxilio as pessoas a terem uma relação melhor, digamos assim, a solucionar questões sobre a sua imagem pessoal, sobre o seu vestir de uma forma mais estratégica. A minha formação, na verdade, assim, ela é bem ampla, né? Assim, antes de ir para a moda necessariamente, eu passei pela psicologia, enfim, eu me interesso muito por comportamento humano, né? Assim, e atuar como consultora hoje em dia, eu trouxe uma bagagem, né, de tudo que eu aprendi desde a minha formação, passando pela psicologia, mas apesar eu acabei não seguindo, porque eu tive as minhas crises sobre será que eu quero fazer moda, eu não me identificava também, porque a gente tem um recorte às vezes do que é um segmento, né? E a moda para mim parecia algo distante, eu não me identificava com esse mundinho da moda que a gente pensa desfile, pensa essa moda show, essa moda tendência, e na verdade a moda é um segmento enorme, né, que emprega milhões de pessoas, que movimenta bilhões, e a minha formação foi uma formação mais voltada até para engenharia têxtil, assim, eu estudei mais sobre fios, sobre os materiais, sobre os si, materiais, do que sobre a composição estética. Digamos, croquis, desfile, esse tipo de coisa que a gente tem uma visão estigmatizada do que é moda, né? E a gente acaba muitas vezes não se identificando porque a gente só vê isso. E na verdade a moda é muito mais ampla, né? Hoje em dia, a consultoria mesmo, eu atuo com pessoas físicas, que eu falo, né? Diferente da minha formação, da minha atuação há um tempo atrás, que era com apresentadores, jornalistas, enfim, celebridades, né? Que digamos que você veste a pessoa, mas é um vestir estratégico ali no sentido brifado, né? A gente tem que... Me permita uma interrupção, Mayara, eu acho que é legal a gente separar em dois aspectos, né? A moda artística é uma coisa, né? Então você tem os figurinos que vão para compor personagens em peças de teatro, em filmes. Você tem os figurinos e a moda que também é utilizada para compor a imagem, a
aparência, o visual de cantores, de bandas, né? E códigos que são da moda, mas utilizados para completar posturas e trabalhos artísticos. E você tem também a moda para as pessoas no seu dia a dia ou para as profissões no seu desenvolvimento de trabalho. Eu não estou falando coisa técnica, né? O dentista trabalha de avental ou um metalúrgico está de capacete porque é um equipamento obrigatório. Mas talvez você teria querido dizer, né, sobre a imagem estratégica, qual é a impressão que outras pessoas vão ter ao enxergar esse indivíduo. Se ele está lá de paletó e gravata, ele parece sério e então tem mais credibilidade, ele pode ser um comentarista econômico mais crível. Ou se essa pessoa ela já tem uma idade mais avançada e ela está vestida com a mesma roupa que a neta, ela pode parecer uma pessoa infantilizada ou fora do seu tempo, fora do contexto, e às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Como você desenvolve esse trabalho a partir dos elementos da moda? A moda enquanto comunicação, né, que eu digo assim. Então a gente tem esses signos, como você falou, que é uma forma de se comunicar. Então eu quero passar mais credibilidade, ou eu quero passar mais reverência, enfim, tudo isso a gente vai desenvolvendo ali, tanto um personagem, né, como você falou, eu trabalhei também com figurino antes de trabalhar como consultora, então a gente tem ali um briefing a ser seguido muitas vezes, né, então você veste ali um personagem, tem uma intenção, né? Existe alguém também direcionando essa imagem. Como hoje em dia com as redes sociais a gente também pode trabalhar isso, mas a consultoria ela é algo mais relacionada com o estilo. O estilo é algo mais intrínseco, mais pessoal, né? Envolve emoções, envolve autoestima. Então é uma coisa mais de dentro para fora. Então essa comunicação ela tem sim influência desses fatores externos, né? Assim de dress code, enfim, mas tem muito a ver com essa expressão de si mesmo. Né? Então, uma intenção um pouquinho diferente, assim, tem um objetivo, né? Uma finalidade. Vou te interromper de novo, desculpa, é para a gente falar o que é um dress code, né? Para as pessoas é uma expressão em inglês para dizer qual é a roupa adequada para aquela ocasião. Isso. Qual é o código de vestimenta, literalmente falando. Isso, que nem você citou, né? Dependendo da profissão, a pessoa tem que se apropriar, digamos assim, de alguns signos, né? O maestro sobe com o fraque, a casaca, a gravata borboleta e ele está lá com um sapato lustrado porque ele vai conduzir uma orquestra e ele é o líder daquele conjunto. Então ele precisa comunicar isso através do vestir, né? Quando a pessoa se apresenta, de alguma forma, ela já está se comunicando, ela já está dizendo quem ela é, de alguma forma, né? Imagina um maestro de sandália, né, de short, camiseta, não dá, né? É uma coisa que não tem como. Né? Ou eventualmente uma banda de hip hop com bota de esporas, cinturão e chapéu cowboy. Exato. E mesmo dentro do ambiente, por exemplo, televisão, né? As pessoas não pensam muito nisso, na quantidade de pessoas que estão ali por trás, né? Quer dizer, uma simples roupa que um apresentador de um telejornal ou apresentador de um programa de entretenimento usam, é uma pessoa que está por trás, que escolhe pensando em alguma coisa que se queira transmitir. Então vamos lá, para quem está nos ouvindo, né? Qual que é a diferença do seu trabalho como figurinista, por exemplo? Quando você vai vestir uma apresentadora de um telejornal ou quando você vai vestir uma apresentadora de um programa de entretenimento, por exemplo. De onde parte? Qual que é a diferença? Tem um público, né? Quando a gente fala de televisão, sobretudo, tem um público, então você precisa conversar com esse público, né? Qual que é essa imagem que a gente quer transmitir, para quem a gente quer chegar, digamos assim, né? Então, uma âncora de um jornal em horário nobre, a gente precisa cuidar ali de questões do design, como cor, como as linhas, as formas, né, com que público ela está falando, o horário, o conteúdo muitas vezes também que vai ser falado, né, o pessoal até brinca assim, dependendo da notícia, a gente sabe que as notícias chegam de última hora, mas dependendo da cor que a pessoa está usando ou uma estampa, ela não conversa e tem até um ruído de imagem, muitas vezes fica estranho falar de morte, por exemplo, um assunto sério, e às vezes está usando uma cor muito
muito forte ou uma estampa muito divertida, por exemplo. Então a gente tem que ter alguns cuidados, que é diferente do entretenimento, né? Que você já quer transmitir uma imagem mais irreverente, você já quer se conectar, se aproximar mais do público e vice-versa, né? Se você faz um entretenimento e você está muito sisuda, muito séria, também causa um estranhamento e distanciamento. Então a gente pode controlar, digamos assim, esses elementos mesmo, assim, e aproximar ou distanciar o público. Mas nesse caso, estamos falando de pessoas reais, né? Pessoas que existem. E quando a gente fala, por exemplo, da ficção, pode ser uma peça no teatro, pode ser uma novela, pode ser um longa-metragem e vai ter, obviamente, a atriz, o ator que vão interpretar um personagem, mas tem o personagem. Você falou uma coisa que me chamou a atenção e que vem um pouco paralelamente a coisas que a gente procura lembrar quando fala sobre arte, sobre as conversas artísticas, que é o estudo, né? O desenvolvimento, a pesquisa. Você falou, eu estudei materiais. A gente conversou com um pintor que falou assim, eu fui estudar a química e o pigmento para criar minha tinta, para trabalhar com a tela, para chegar no resultado que eu achava melhor. E às vezes, para uma pessoa leiga ou que não trabalha no meio, aquilo parece simplesmente um quadro na parede ou uma roupa escolhida porque o personagem ele é de tal região, ele fala de tal jeito, ele vai fazer tal coisa nessa produção. Ele vai assaltar um banco ou ele vai casar e ter 50 filhos e viver feliz para sempre. O pensamento para a composição da ficção é parte do personagem como pessoa real, parte do ator ou da atriz. De que maneira pensar, né, a moda nesse contexto? Quando a gente fala, né, no figurino, por exemplo, eu passei também pelo figurino, foi o que me levou, inclusive, para trabalhar em televisão, enfim, que era algo mais lúdico. Diferente, né, de vestir pessoas reais ou, enfim, que precisam passar uma imagem mais específica. É um personagem, né? Então, a gente pode caricaturizar, digamos assim, acentuar traços, né? Tudo depende da intenção. Mas o personagem, assim, a criação, né, depende muito da equipe que está envolvida ali. Tem um pouco do ator também, às vezes tem uma certa influência, mas tem ali alguns direcionamentos também. Sempre tem, né? Assim, questão de paleta de cores, questão de materiais, da construção também do personagem, da verba. Isso é Lógico, importante. orçamento. Desfile, né? De escola de samba. É diferente, né? Um teatro, 300 filme. pessoas para uma noite. Sim. Com tudo certo e todos iguais, né? Mas cada um tem um corpo, cada um é de um jeito, cada um toca um instrumento. Como é que eles vão estar numa unidade, né? Mais ou menos. A iluminação, tudo isso, né? Assim, o enredo. Então são muitos fatores que precisam ser pensados, na verdade, assim, né? E quando é uma ficção, é mais lúdico, né? Assim, você pode explorar mais, digamos assim. Já nesse cenário mais vida real, como você citou, assim, a gente já tem que, digamos assim, podar um pouquinho algumas coisas para ser algo mais... Para evitar excessos, me parece que você está querendo dizer isso, não ir nos extremos, né? Nem muito para um lado, nem muito para o outro, que não pareça artificial ou que não fique natural para aquela pessoa que está ali, né? Porque tem o retorno do público, né? Quando a gente veste, por exemplo, uma pessoa para TV, as pessoas reparam muito, as pessoas comentam, né? E isso também, eu acho que o desempenho da pessoa também é afetado pelo que ela está usando naquele dia. Porque a gente está trabalhando com o ser humano também. Por mais que exista um briefing ali, eu já vesti várias pessoas de vários segmentos. Existe um briefing, a gente veste a pessoa segundo a direção, segundo, enfim, uma chefia de figurino, mas às vezes a pessoa não está se sentindo bem com aquela roupa. E aquilo também afeta o desempenho Ela ali. parece incomodada. Tem uma história de bastidores, Mayara, quando a TV Adoro. digital estava sendo testada aqui no início dos anos 2000, e aí ela ia trazer um incremento muito grande de qualidade de imagem. Então tinha uma preocupação dos setores de maquiagem, de figurino e de cenografia, em que pequenos detalhes que passavam batido anteriormente, porque a tecnologia não destacava com tanta captava, definição, né?
não passariam mais batidos. Então, uma emenda no piso do cenário, uma maquiagem que está mais vermelha um lado da bochecha que o outro, ou uma roupa com algum truque, sabe? Ela está um pouco folgada, coloca um alfinete atrás da pessoa. Isso acontece muito. E eu tive a oportunidade de ver, né? A época eu trabalhava na antiga MTV Brasil e eu tive a chance de ver alguns testes, estavam em sinal aberto para as próprias emissoras irem acompanhando e você conseguia ver as outras emissoras. E as novelas, né, os figurinos artísticos ou de programas mesmo, de humor, por exemplo, eles tinham alguns detalhes que você não via antes, sabe? Onde está o zíper que chega até o pescoço? O botão que está preso, mas tem um fiozinho saindo ali, porque... E esses detalhes começaram a aparecer para o público, né? Não só para o público num auditório ou na plateia desse teatro onde nós estamos, mas para quem está vendo numa tela gigante ou numa tela pequena de um telefone, com muito detalhe. E acho que isso deve também ter representado uma preocupação extra, né, para os trabalhos com o público. É diferente de eu ir a uma festa, né, ou gravar aqui um programa, ou estar numa novela ou apresentando um jornal, né? Você está com outra vitrine. E você falou sobre a distância que existe entre a moda passarela, dos desfiles, e que muitas vezes nem são roupas para ser usadas, né? São conceitos, são ideias, são provocações, mas que a partir daquelas ali vão se desenvolver depois algumas peças ou algumas cores vão entrar na moda e vão ser a cor usada naquela estação, porque num desfile, em determinado local, alguém desenvolveu vários materiais que influenciaram muita gente. Esse tipo de movimento, com tanta informação disponível, é fácil de identificar? Tem uma semana de moda, tem um desfile, e a partir dali olhar e falar assim, acho que agora então o laranja é o novo preto. Agora as mangas bufantes. Agora o cinza com crochê vai ficar um ano em cartaz aqui, então vamos saber de quando é cada produção, né? Porque vai ficar datado, marcado como de uma época. Então, eu acho que as coisas vão se retroalimentando, assim, né? Que nem existem as tendências, mas a moda, ela é feita de mudanças, né? A moda por si só no conceito é trazer essa provocação, é trazer essas mudanças, mas quando vai para o mercado mesmo e aquilo se uniformiza, digamos assim, quando todo mundo começa a usar, que a gente vê que a moda pegou. Mas aí a própria moda já se retroalimenta e tem que ter outra moda, porque é assim que ela sobrevive. Então, depende, assim, a gente vê a moda, né, como esse movimento, é uma coisa que, na verdade, o que eu gosto de moda são essas mudanças mesmo, essa provocação, só que ao mesmo tempo você não consegue ter certeza se algo vai agradar todo mundo ou não, assim, porque são questões de influência mesmo, né? Hoje em dia com tantos influenciadores, enfim, e o quanto aquilo em cada sociedade também vai atingir esse público final ou não, né? Então, não sei se eu me perdi aí no raciocínio. Não, mas acho que é um caminho para chegar até em coisas do tipo, para você eventualmente entrar, né, num trabalho relativo ou próximo à moda. Se você sabe costurar, talvez saber costurar te ajude depois a criar uma própria roupa, né? Criar uma peça ou poder desenvolver usando um material, mesmo que você não tenha uma educação formal para isso, né? Não tenha feito um curso acadêmico, mas você está lá, é uma profissão técnica, está lá costurando e de repente pode testar ou tentar com o seu conhecimento técnico fazer algumas outras coisas, né? Você diz em relação à formação? A formação, a como participar desse universo que se renova constantemente, como você falou, né? Porque eu entendo que quem lança a moda deve pensar, né? Lançar a moda o que é? Talvez usar uma roupa antes que os demais começassem a usar, escolher uma cor antes que todos estivessem olhando para aquela cor também, descobrir um material novo que veio de uma lona que era de barco e que agora também é possível fazer. E eu entendo que essas pessoas, ou esses grupos de pessoas, na hora que todos estiverem também reproduzindo isso, vão estar pensando, não, agora todo mundo caiu na mesma vala comum. Vamos qual é o próximo próxima. movimento?
Ah, sim, porque a moda, que nem se falou, tem essa moda de passarela, que é o show, enfim, tem, enfim, os birôs de estilo, enfim, tem algo que é maior, né, assim. Mas hoje em dia, com rede social e tudo mais, a moda, ela vai se construindo muito na individualidade também, É isso que eu ia né? te perguntar, o que pesa mais? Porque a gente sempre faz aqui no Conversas Artísticas comparações, né? Ah, como que você se inspirava no seu trabalho, para fazer seu trabalho quando não havia redes sociais? Você viajava, alguém te contava, o que que era? E hoje, né, com as redes sociais e tudo mais, o que pesa mais hoje? Porque antes, era o São Paulo Fashion Week a principal forma de você ditar uma tendência. Eu não entendo nada, mas para quem entende é assistir um desfile do São Paulo Fashion Week na época e dizer, poxa, é isso aqui que vai bombar, quando não tinha rede social. Hoje, mais os influencers fazem esse papel de, por exemplo, se a Virgínia começa a usar uma bota que mais parece, que às vezes eu vi, mais parece um chinelo, sabe? Tipo, chinelo de dedo com uma bota. Bom, em mim nem adianta tentar que não vai funcionar, vai ficar horrível. Mas é mais o influencer do que as passarelas, é um misto dos dois. Onde você identifica, por exemplo, hoje uma tendência? Pô, isso aqui vai bombar. Vou apostar nisso. Olha, particularmente, né, eu não sou uma pessoa que me identifica tanto com essa moda de tendência, como eu até falei para vocês no início, assim. Sim. Eu até fui para a área da consultoria justamente porque é mais relacionada ao estilo, então eu gosto muito de trabalhar a relação pessoal da pessoa com o que faz sentido para ela, né? Tem muitas pessoas que estão desconectadas do que elas gostam porque elas estão olhando para fora. Elas estão achando que eu não vou usar isso porque isso aqui não é tendência, não. Às vezes não é que você gosta, você só se acostumou. Uhum. Então aquela cor, por exemplo, tá todo mundo usando, aí você compra e você se odeia quando você coloca, por exemplo. E aí entra as crises existenciais que a pessoa pensa, nossa, o problema tá comigo. Porque eu fiquei horrível e a fulana fica bonita, a ciclina fica bonita. E na verdade não, às vezes aquilo não te favorece mesmo, porque tem fatores, né? Até a coloração pessoal é um dos atendimentos que a gente identifica ali. Coloração pessoal. Eu o que gosto seria disso. esse termo? Né? A coloração pessoal é algo que bombou muito nas redes sociais, assim, também, que na verdade é um estudo comparativo que você analisa o efeito da cor pigmento na sua pele. Então tem cores que ficam bem para algumas pessoas e tem cores que não ficam. Hoje o Paulo tá aí com amarelo. Que amarelo é esse? Ele tá com uma combinação complementar, ousado, Gostei. roxo com amarelo. Um colete roxo, uma camisa amarela. Você acorda, tem uma certa pressa, não acende a luz, abre a porta do armário. Paulo, fala que você pensou, que foi pensado. Mas é para desmistificar um pouco também, né? Porque o que você está falando é uma coisa de estudo mesmo, de tempo e de um trabalho dedicado a harmonizar, talvez. Né? Isso. Você busca uma imagem harmônica, que a gente fala. Então você entende que tem algumas cores de maquiagem, por exemplo, para mulheres. Por que certas bases não ficam bem? Porque um blush, um batom, de repente, fica bem para outra. Um esmalte. A cor muda conforme a nossa pele. Então existem estudos para isso. E eu acho que o mais legal, na verdade, do que uma pessoa se limitar, eu só posso usar essas cores, na verdade é você entender por que algumas cores fazem sentido para você, né? Ou não. Então, tira esse peso de achar que o problema está em si. De falar assim, nossa, sou eu. O meu problema sou eu, assim, né? E na verdade é que aquilo às vezes não faz sentido nenhum, não só a questão harmônica que a gente tá falando, mas o seu estilo de vida, às vezes. Você quer usar algo que você nem se sente confortável, não se sente bem. Tem um conceito que eu falo muito, né? Que é o conforto. O conforto, ele não é só físico, ele é emocional também. Né? Quando eu falo da apresentadora, ela pode estar linda, tá todo mundo elogiando, mas se ela não tá se sentindo bem, até o desempenho dela muda. Né? Porque, enfim, são questões ali emocionais e somos seres emocionais né? A gente fala que pensa, muito racional, mas a gente é muito emocional, assim, né? Então, a consultoria me ajuda também a acessar esses lugares. E como assim. considerar, por exemplo, variações regionais ou temáticas? Vou aqui falar de uma festa junina. E aí, puxa, as pessoas pensam, festa junina é quase um estereótipo. Puxa, camisa xadrez, eu vou fazer tranças nas mulheres, eu vou procurar um chapéu de palha. Não importa se é uma região urbana, se é o interior do país, né? A gente está aqui em São Paulo e tem uma série de festas juninas grandes pela cidade. Puxa, aquilo parece mais uma fantasia usada para um dia especial ou alguém que
se vista dessa maneira, né? Esse dia vai se olhar e vai falar, puxa, o meu espelho, ele está trazendo Tô todas as lançando pessoas tendência vestidas iguais a mim aqui, porque eu gosto de usar camisas de flanela, xadrez. Olha, é bem difícil, a gente tem que perguntar para a pessoa como que ela se viu no espelho ali, na verdade, né, assim, nesse sentido. Mas quando a gente pode usar, né, a roupa para se comunicar, para se expressar, para se divertir. Eu vendo muito, né, isso assim. Então eu acho que quanto mais a gente se sente bem com algo, menos a gente vai se afetar por comentários ou que nem ele gosta de camisa xadrez. Então, talvez Ele isso é nem grunge. passe. Dos anos 90. Ele Eu já já imagino se uma identifica, vermelha com listras pretas. Mas com quando quadradinhos. A buscando grunge. a interseção com a arte, né? Então o luto é representado pela cor preta. Personagens soturnos, personagens em peças e filmes de terror, estamos usando sempre preto. Os vilões geralmente têm cores mais escuras, né? Ou então monocromáticas. Não né? tem cores, né? Exato. Eu Pra lembro da acentuar. Carminha, lembra da Carminha da Avenida Brasil, que tava sempre com aquele branco, né? Por exemplo, mas era só branco que ela usava. Aí a gente está partindo de códigos, né? Códigos, isso. O preto é o luto. Puxa, e o branco? É o oposto, é a festa. Na nossa sociedade vou também, passar o né? ano novo, vou celebrar o ano novo com uma roupa branca. Isso é difícil talvez seja mais difícil de quebrar, né? São ocasiões e códigos que são falam com muita construídos, gente. né, por muito tempo, mas ainda assim, até voltando na coloração pessoal, o preto, vamos lá, falar do preto. As pessoas têm um apego com o preto, porque o preto, o pretinho básico, ninguém vai me julgar, por exemplo, né? Então, às vezes, vão pro preto não necessariamente porque gostam, mas se sentem seguras, digamos assim. E então é uma cor dúbia, que nem tem a relação com o luto, com a seriedade, mas também, às vezes, o conforto, o luxo. Se a gente olha produtos que são mais de luxo, eles têm uma linguagem também com essas cores, né? Então, assim, tem ali os signos, mas ainda assim cada pessoa também tem uma relação muito pessoal. Tem gente que não usa de jeito nenhum preto, por causa de energias ou... Mas se aí eu colocar no picadeiro de um circo um palhaço de uma cor só, com cores combinando, as pessoas vão estranhar, porque elas esperam ali uma bagunça de cores, os tamanhos, os cortes fora da proporção, o sapato ele é gigante, a maquiagem é carregada e ninguém sairia assim maquiado para um evento social, etc., porque ali é uma figura artística que tem um papel uma que construção ali. E fazer os outros sorrirem, né? Na maioria das vezes a vocação do palhaço é essa, né? Fazer os outros rirem. E as pessoas, em tese, se divertem com isso, pensando, eu nunca me vestiria assim. Porque essa combinação não funciona, esse tamanho está errado, essa situação, seria horrível para mim, né? O nosso cérebro, ele busca harmonia, na verdade, né? Então, a gente busca cores que se complementam, formas, a própria questão, um outro atendimento que eu faço, o visagismo, né? Assim, que a gente analisa as linhas da face. Então, a gente busca sempre o equilíbrio, né? Por mais que a questão de estilo seja, às vezes, mais imperativa, eu quero chocar. Por exemplo, quero usar uma coisa diferenciada. Acho legal falar sobre o visagismo, porque a gente só falou sobre o visagismo com teatro, eu acho, né? Que além da roupa propriamente dita, né, do figurino, a combinação que vai ter com um penteado, o uso de uma peruca, de um adereço, né, um objeto e a própria maquiagem, né? Um conjunto. Sim, o que você quer ali realçar, o que você quer camuflar. Então, na verdade, assim, até a roupa, né, eu falo muito, é uma ferramenta. A moda, para mim, é uma ferramenta, na verdade, assim, né? Quando eu trabalho na consultoria, por exemplo, eu falo, né, que a moda, né, a roupa, enfim, ela tem que servir a gente. E a gente tem uma visão muito que a gente que tem que caber nessa roupa, que a gente que tem que servir nessa roupa, que a gente tem que gostar dessa moda. E não necessariamente. Às vezes a gente não se identifica. E tudo bem. E as questões culturais originárias, vou chamar assim. O tipo de traje que existe no Japão por conta da tradição, do clima, das ocasiões de convivência, as pessoas
Oriente Médio ao norte da África, que tem uma meteorologia extrema, tem questões religiosas, tem também situações de modo de vida, nomadismo, etc. E aí a gente tem o Brasil que tem tudo. Que tem no sul faz frio, que tem tradições culturais diferentes de estado para estado, tem sotaques diferentes, cores diferentes. Essa internacionalização, né, o acesso à informação globalizada ajuda o seu trabalho ou ele confunde os seus clientes? Geralmente os clientes eles chegam confusos, né? Assim, porque às vezes é muita informação mesmo. Então eu falo que eu ajudo a decodificar, assim, a traduzir às vezes o que a pessoa gosta, porque ela fala: eu gosto disso, mas eu não me identifico, ou eu não sei como aplicar isso na minha vida, porque a gente está falando, né, de moda, mas a moda ela é muito ampla, na verdade, né, não só como tendência, que nem a gente fala muitas vezes de indumentária, né, assim, quando a gente fala de tradição, enfim, de questões climáticas, dress code, enfim, são vários fatores, né, assim, não essa moda de tendência mesmo, assim, né, que a gente está falando de redes sociais e tudo mais, mas é uma grande bagunça que a gente vive, na verdade, né, assim, para a gente se reconhecer. Então, quando a gente fala de ser humano e de autoestima, a gente é uma grande confusão, na verdade, né? Assim, porque a autoestima não é uma coisa sólida, que você tá bem todo dia. Tem dias que você vai olhar alguma coisa ou uma roupa que você gostava e naquele dia você não gostou. Mas o poder da influência, como, por exemplo, aconteceu no final do ano passado, quando um fenômeno que antes era um brinquedo, que depois virou um desenho, se transformou num filme, e aí as pessoas foram influenciadas por Barbie e, de repente, durante um curto período, pessoas de várias idades, homens, era só mulheres, rosa. vestiram o rosa, e aquilo era uma mistura de, talvez, aspiração com desejo de pertencimento. Faço parte desse movimento que está acontecendo aqui. Eu estou ligado nas coisas, né? Eventualmente, como alguém que passa a semana inteira trabalhando dentro de um escritório numa cidade urbana, numa capital, mas num final de semana vai para uma outra cidade no interior, num rodeio, e aí naquele momento está vestido como um cowboy. Eu vou colocar chapéu, eu vou colocar o meu cinturão, eu vou com a minha bota, etc. Mas eu estou com a roupa daquele momento, naquele lugar, porque vai ter um show de música que é o ambiente onde eu me sinto bem assim. Essas situações, elas são inevitáveis, estou imaginando eu, né? Mesmo que você queira orientar e falar, olha, talvez seja melhor profissionalmente seguir por esse caminho, para aquele outro, porque é uma aspiração. Ou essa cor rosa não fica bem pra você, não. Não interessa, quero usar. Não, mas a ideia, eu acho que justamente é entender o que faz sentido para aquela pessoa ali, porque a gente quer fazer parte. Isso é do ser humano, né? A gente quer ter a questão do pertencimento. Então, até você tem a gente falou do grunge, do rodeio, enfim. Você está inteirado, você está fazendo parte dali. Se você está destoando, você vai se sentir mal. Por mais, às vezes, certo de que não, eu sou roqueiro e eu estou aqui né, nesse rodeio, mas assim, de algum motivo ali, se você queria fazer parte daquilo, então por que não experimentar também? E mesmo que uma cor, de repente, não fique tão boa, mas você quer muito usar e você vai se sentir bem, então eu acho que eu sou muito contra, na verdade, essa moda de proibitiva. Porque eu acho que não faz sentido, assim, né? Segundo o meu viés de atuação, nunca me identifiquei com isso, assim. Até fui para a consultoria e não para esse tipo de segmento de pode, não pode, isso é brega, isso não, eu sou totalmente contra. Acho que tem que analisar cada caso ali, o que faz parte ali do seu contexto também, né? O que é possível para você em questão de se comunicar, de se mostrar. E aí,
pensando agora de forma bastante prática, né? Vou falar do mercado cultural, mas isso vale para qualquer pessoa que está nos ouvindo. Muitos artistas ou alguns profissionais de algumas áreas ligadas à cultura nos falam, puxa, eu era muito bom escrevendo, mas eu não conseguia vender os meus textos ou os meus roteiros, então eu tenho lá um agente ou eu tenho alguém que me auxilia, e está tudo certo. Mas para as ocasiões em que as pessoas não estão acostumadas, e aí eu vou falar novamente em alguém que está vindo lá vender uma banda que está querendo assinar um contrato para poder lançar o seu trabalho, né? O que essas pessoas devem pensar? Eu vou mostrar como eu sou? Ou eu vou lá tentar passar uma imagem daquilo que eu imagino que é o que os outros gostariam de ter ou de obter ao se relacionarem comigo para um contato comercial, para assinar um contrato, para fechar um negócio, né? Para, enfim, despontar aí, né? Nesse sentido, esse é um vestir estratégico, né? A gente tem que levar em consideração o que é mais importante, mas ainda assim, a pessoa tem que ter esse viés, né, mais bem definido, assim, que nem você falou, qual é o meu objetivo aqui? Então, eu quero ser famoso, eu quero vender, então o que meu público quer é importante. Então, ele está acima de repente, do que a pessoa gosta de usar. Ou seja, na se eu individualidade. se a minha banda de forró faz todos os shows usando bermudas, no dia que eu for conseguir uma entrevista para divulgar os meus espetáculos, talvez a gente não deva comparecer ao estúdio da gravação com as bermudas, a gente deva pensar que a gente vai estar sentado no ar-condicionado, que não é um palco, que tem pessoas que não nos conhecem, estão nos vendo a primeira vez. É difícil lidar com isso, né? Sim, é tudo uma questão de analisar mesmo ali, que nem você falou, é uma ocasião muito específica, né? Mas ao mesmo tempo, como que ele vai se apresentar ali, com quem que ele está conversando. Então, né, a gente precisa levar em consideração isso quando a gente pensa nesse vestir estratégico. Eu lembrei do Whindersson dando entrevista uma vez num jornal local de televisão, mas de chinelo, bermuda e regata. Mas é porque é isso, porque ele né? E o público dele espera isso dele. Então, se você vai marcar uma entrevista com o Whindersson Nunes, ele vai aparecer lá de fraque. Não faz nenhum sentido também, né? Mas falando em mercado, como o Bonfá lembrou, a gente sempre traz aqui no Conversas Artísticas, né, um pouco sobre o mercado. Onde essas pessoas podem trabalhar? Você já trabalhou como figurinista, você entende de costura, você estudou, você hoje trabalha por conta, empreendendo como consultora. Quais são os mercados hoje para quem está nos ouvindo agora e deseja seguir uma carreira em moda? Acha que leva jeito, gosta, repara bastante? Geralmente a gente vê meninas e meninos que já têm essa veia, eles já se vestem diferente, já se vestem comunicando, já é natural. Onde a pessoa hoje pode trabalhar? Qual o mercado de trabalho para quem quer trabalhar com moda? Pode ser artística, enfim, onde dá para trabalhar? Eu vou até falar um pouquinho, né, já falando de contexto, assim, no meu caso particularmente, né, não foi a minha primeira opção moda, até porque eu não me identificava, eu venho de uma família de trabalhadores rurais, então, assim, pensar até em fazer uma faculdade de moda, para mim parecia um pouco insano na época, né, tanto que eu tentei seguir carreira com a psicologia, mas realmente eu sou uma pessoa muito de ação e eu gosto de promover a transformação, assim, né, então eu me vi mais envolvida do que eu imaginava que deveria e acabei indo para moda. Trabalhei em lojas de confecção, fiz formação técnico e vestuário, então eu conheci um pouco mais de chão de fábrica, né? A minha formação também em têxtil e moda, também conheci vários campos de atuação. Acabei caindo no figurino, né? Que foi algo mais lúdico que eu gostava, né? Assim, fui para produção de moda, só que assim, por exemplo, a minha formação não necessariamente, por exemplo, a minha atuação agora como consultora, eu não preciso fazer uma faculdade para ser uma consultora. Para mim faz muita diferença, me traz uma bagagem técnica, teórica, até humana, enfim, trabalhando com figurino, com produção de moda, porque eu consigo entender mais as pessoas, consigo acessar e tudo mais. Só que você não precisa necessariamente fazer uma formação universitária, né, um ensino superior para trabalhar, por exemplo, com figurino, desde que você tenha anos de experiência, que você comprove, enfim, tudo depende. E a consultoria também, existem cursos, né, assim, tem muitas consultoras por aí. A grande diferença é
é a sua bagagem mesmo, assim, o quanto aquilo quanto de conhecimento, de diferencial, né? Que hoje em dia a gente fala muito de mercado, né? Qual é o seu diferencial ali para você conseguir atingir o seu público-alvo e fazer uma atuação que realmente agregue, transforme, enfim. Então... E a tecnologia, ela está interferindo nas formas de trabalhar? A gente teve aqui, por exemplo, teve exemplos do circo moderno, em que os atores, os performáticos estão vestidos com tecidos sintéticos que aderem à pele, mas que não escorregam para eles poderem fazer os movimentos, e que tem a abertura para passar o cabo do microfone que chega. Ele é um traje funcional, ele tem que ser bonito em cena, mas ele é funcional. Tecnológico, né? Um material que não vai rasgar, que no meio do trapézio o cara não vai ficar pendurado com a calça de fora, e ao mesmo tempo gerando o resultado cênico, né? O efeito estético. Esse é um exemplo, mas muitas coisas são testadas fora da moda, né? Até em exercícios militares, né? Tecidos de outras maneiras. Isso é algo que muda padrões, ou ainda importa o corte, o design, a alfaiataria, coisas que são artesanais e milenares, né? Isso chega, né? A gente está vendo até esses tecidos que se projetam, por exemplo, que mudam de cor, mudam de textura. Muda a textura, muda a estampa, né? Então, essa moda show que a gente fala, assim, mas ela não é acessível para muitas pessoas, né? Até os avatares hoje em dia, né? Que o pessoal fala, você pode comprar uma roupa para postar uma foto. É verdade. Isso faz sentido para algumas pessoas, né? Tanto que a moda, quando a pessoa busca esse pertencimento, às vezes ela quer uma marca pelo código para passar uma mensagem ali de alguma forma. Então existe esse desejo, a moda é movida pelo desejo, né? Assim, o que eu quero transmitir? E aí a pessoa muitas vezes, tem muitas pessoas mesmo que consomem muito, se perdem desse consumo e estão totalmente desconectadas porque elas compram para os outros, não é para si. Então a gente precisa trabalhar essas questões para entender ali a relação muito, muito particular, mas de forma geral as pessoas, elas ainda buscam o mais tradicional, assim, sabe? Elas buscam a aprovação ainda também, assim, de um elogio, das pessoas acharem que tá bonito, tanto que a harmonia é um conceito muito forte na consultoria, por mais que eu falei, né, tem o estilo, quero me diferenciar, mas ainda assim, né, o visagismo, enfim, a gente busca o equilíbrio, a gente ainda busca umas combinações que às vezes agradem mais pessoas, né? Então tem isso, assim, né? Tanto que a moda, a gente vê que deu certo, digamos assim, quando muitas pessoas gostam, né? Além, é claro, de todo o estudo que tem que ter, você constantemente estudando, lendo, vendo, você também tem que empreender. Você deixou um emprego de carteira assinada para viver de consultoria. Sim. E é um caminho muito natural hoje para muita gente que trabalha em moda, ter os seus clientes e dar consultoria. Quem está nos ouvindo e quer começar com isso, como que você começou? Você colocou seus looks na internet, as pessoas começaram a te procurar, alguém indicou e assim foi indo? É muito interessante você falar, né, disso, porque assim, antes eu já fui uma pessoa muito mais tímida, né? Até a moda, para mim, é como canal de expressão, assim, eu me conecto muito com isso, que eu acho que é quando a gente se sente bem, enfim, a gente consegue se expressar melhor. E quando eu trabalhava com pessoas famosas, eu não me mostrava. Por exemplo, eu tinha muito para mostrar, às vezes que as pessoas iam achar o máximo na rede social, mas eu ficava mesmo nos bastidores, não achava, sei lá, não queria mostrar aquilo, né? E aí, depois que eu comecei a olhar para mim e falei, poxa, eu tenho vários conhecimentos e várias coisas que são interessantes, e eu comecei a mostrar um pouco mais. Então, lógico, depende muito, né? Tem pessoas que já podem ter essa veia mais de rede social e de fazer isso antes do que eu. Eu demorei um pouquinho mais, só que a consultoria para mim fez muito sentido porque eu gosto muito de fazer diferença na vida das pessoas, né? Tanto que eu passei pela psicologia e fui para moda, assim, porque eu quero de alguma forma ajudar a transformar, a fazer a diferença ali de alguma forma. E
Acho que eu me perdi um pouquinho. Não, ela estava falando, ela te perguntou sobre um caminho, uma porta de entrada, né? Porque até você se colocar, ou você conseguir clientes, ou eventualmente você trabalhar para alguém de forma fixa, ou até trabalhar num ramo artístico específico. Olha, eu vou ajudar a compor o visual dos atores desta peça. Eles são pessoas que não existem. Quando eles estão no palco, eles são personagens, mas eles são pessoas. Então, como eu vou me divulgar no fundo, né? Empreender mesmo, né? Ganhar meu dinheiro com isso. Sim. E no meu caso, acabou surgindo de uma forma um pouco orgânica, assim, porque eu já vestia pessoas, né, digamos assim, só que era uma coisa mais engessada, digamos assim, mais brifada, né? Então eu vestia um CNPJ e eu fazia. Você estava mais executando do que criando. Exato. E às vezes eu tinha uma crise também, porque às vezes, que nem eu falei, eu vou vestir um apresentador e aí eu tô vestindo a partir de uma ordem, digamos assim. Ele é um personagem, né? Como a gente falou, assim. Só que tem um humano ali que às vezes não tá se sentindo tão bem e eu queria agradar aquela pessoa e queria tentar sempre buscar o meio do caminho ali. Às vezes nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível. Mas e já na consultoria eu já consigo realmente cumprir mais esse propósito, digamos assim. Então eu juntei, na verdade, os conhecimentos que eu já fui adquirindo ao longo desse tempo, né, que não só técnicos, né, mas profissional, humano também, porque a gente lida com seres humanos, com dores, com queixas, né, com crises, e isso fez com que eu conseguisse me conectar, me mostrar um pouquinho nas redes, que acho que hoje em dia a gente usa muito redes sociais, né, eu pelo menos comecei a usar mais na pandemia, inclusive, assim, comecei a explorar um pouquinho mais, que eu acho que esse se mostrar também conecta as pessoas, a gente falar às vezes até sobre, enfim, crises que a gente teve mesmo. Eu sou uma pessoa que já tive muito problema com autoestima quando eu era mais nova, né? Enfim, eu fui essa pessoa também que fez cosplay para me expressar, a arte, né, de forma geral. Eu nem tinha dimensão do quanto ela foi importante para mim, na verdade. Assim, eu reneguei por muito tempo, né, que eu falei, é um assunto que me toca, porque eu não achava viável seguir uma carreira em moda. Para mim era muito distante. Eu que nasci no sítio, enfim, e ver essa moda, e eu não me identificava, e eu falava, nossa, eu não me pareço com essas pessoas, eu tô totalmente desconectada desse mundinho da moda que a gente acha, só que a moda é muito mais, né? A moda é um setor muito amplo. E deu para ver esse nosso papo de hoje, né, Mayara? Falamos de moda de vários jeitos diferentes, com vários olhares diferentes. E derrubando o tabu de que moda é algo fútil ou não. Não, moda é arte, é expressão, moda é confiança, né? Você tá bem vestido, sentindo bem, você vai longe. Yuri Araújo, figurinista, agora trabalhando também com consultoria de moda. Obrigada, viu, por nos ajudar aqui a entender melhor esse universo tão cativante. Obrigada a vocês. Valeu! E vocês que nos ouviram, até o próximo programa. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.